Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny e se você gosta do que nós colocamos aqui, se inscreva e que Deus venha abençoar a sua vida. E a lição que nós vamos tratar hoje é a lição 9, que é o ministério de pastor. Esse é um assunto bem interessante porque nós vamos hoje entender se essa posição pastor está realmente acima do presbítero, porque esse é o que nós podemos perceber nos dias atuais. O texto áureo diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Esse pastor é Jesus Cristo, porque ele cuida, ele protege, ele é o sumo pastor, o pastor verdadeiro. E aqui a introdução diz o seguinte: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho. Visita os enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica, e é o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador. A quem é vocacionado por Deus para apacentar, somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Ok, então aqui ele deu aqui algumas situações de responsabilidade que o pastor tem. O que é ser responsável? Ser responsável é responder por algo. Quando a pessoa é irresponsável, ele não responde nem pelos atos dele, nem pelos atos do outro. Então, o responsável, ele responde pelos seus atos e responde pelo ato dos outros. Se ele é responsável por uma igreja, ele responde pelaquela igreja. Se ele é irresponsável, ele não responde pelaquela igreja e nem pelo crescimento dela. Logo, ele é uma pessoa que não tem compromisso. E aí nós podemos perceber o grau de responsabilidade que alguns pastores têm. Tem pastores que têm a responsabilidade para responder pelo rebanho. Ok, a preocupação dele é com o rebanho, a preocupação dele é com as almas que estão ali. Mas outros são irresponsáveis em relação ao rebanho, mas são responsáveis pelo que ele ganha. Então a preocupação dele está mais com o que ele vai ganhar mensalmente do que com as almas que estão ali. Então ele faz quase que uma administração. Então essa igreja, que deveria ser uma comunidade, passa a ser uma empresa. É por esse motivo que tem igrejas aí que não são igrejas, não se confunda. Tem doutrinas que parecem ser doutrinas de comunidades, de igrejas, parece ter ensinamento de igreja, parece ter administração de igreja, mas que na realidade são empresas. Quando não há nenhuma responsabilidade com as almas, mas sim simplesmente com o que diz respeito à administração somente, não é igreja, é empresa. A comunidade que você está é uma comunidade realmente ou é uma empresa? Se o seu pastor tiver muita responsabilidade só com o crescimento material da igreja e não preocupado com as pessoas que estão lá dentro, você não está numa comunidade. Você não está numa igreja organizada, você está numa empresa. Tenha cuidado com isso, para depois você não ficar aí virando um divulgador de marketing gratuito dessa igreja, falando para todo mundo da igreja onde você faz parte e que na verdade nunca foi igreja, é uma empresa realmente. Infelizmente o Brasil está cheio, o mundo está cheio de empresas com nome de igrejas. Tópico 1. Jesus, o sumo sacerdote.
Subtópico 1, Jesus é o pastor supremo. Jesus é o pastor supremo, isso nós não temos dúvida. Vou ler aqui. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Sim, Jesus é o pastor verdadeiro. Esse é o nosso pastor, ele é diferente dos que se dizem serem pastor. Jesus é o pastor verdadeiro, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele cuida bem das ovelhas, porque ele mesmo ensinou que se a pessoa quisesse realmente servir ao Senhor com sinceridade, e que ele tinha que fazer uma escolha. Não podia servir a dois senhores, ou serve ao Deus verdadeiro Yahvé, ou serve a Mamon. Infelizmente, esses que se dizem pastores atuais amam mais a Mamon do que ao Deus verdadeiro. Esse Mamon é tão forte que eles acabam até de dizer que se não tiver o tal Mamon, o dinheiro, Mamon é dinheiro, riqueza, a obra não vai para frente. Isso aí nós podemos perceber que não é verdade. A igreja primitiva não tinha nem ouro e nem prata, como nós temos ouro e prata, mas não fazemos o que eles faziam lá na igreja primitiva. Essa é a realidade. Subtópico 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Sim, em João 10,14. O adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo sacerdote e suas ovelhas. Sim, o pastor conhece as ovelhas e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas infelizmente tem alguém aí imitando muito bem que chega a confundir como sendo um pastor legítimo, um pastor íntegro como Jesus foi. Porque se querem ser pastores hoje, que sejam imitadores de Cristo, como Paulo foi. Como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para você chegar ao ponto de dizer para alguém, ser meu imitador, como foi de Cristo, você tem que ter moral. Porque o apóstolo Paulo tinha moral para falar isso, e tinha ética, melhor falando, ética, melhor. Moral porque é pela maioria, então vamos pela palavra ética. Você tem que ter ética para você dizer, sim, seja meu imitador, porque quando Paulo dizia isso, realmente ele era um imitador de Cristo. Tem muitos aí que não são imitadores de Cristo, são imitadores de outras coisas que façam que ele venha a prosperar financeiramente. Não tem nada a ver com Cristo. Subtópico 3, o pastor dá vida pelas ovelhas. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o sustento diário. Outro parágrafo eu grifei aqui. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo rebanho. Ok, lá no Antigo Testamento, se nós formos falar de criação de ovelhas como animais, realmente o pastor vivia daquelas ovelhas, do lã, de outras coisas que eram necessárias para ele. Estamos falando de animais realmente. Quando nós falamos que nós somos ovelhas, é só simbólico, ninguém é ovelha aqui, né? Ninguém é irracional. A ovelha animal é irracional. Mas nós somos comparados como ovelha só como no sentido de símbolo. Não vamos levar tudo isso ao pé da letra, que aí a gente vai perceber que tem um monte de pessoas aí que não conseguem pensar e o pastor só vai se dando bem em cima dessas pessoas. Bem que tem crente irracional realmente no que diz respeito a essa questão. Fazem tudo pela sua comunidade, esquece da família, da formação dos filhos, e eu garanto a você, todos os pastores que eu conheço, assim que tem já um nome, os filhos são todos formados nas melhores faculdades, universidades, e estudam até fora. Enquanto que aquele que tanto protege, que tanto quer por essa organização, seus filhos são analfabetos, e quando crescem, sofrem com a família, e vai levando isso adiante. Não, cuide da sua família. Primeiro Deus, segundo a família, terceira a igreja. Faça primeiro o que você tem de fazer para Deus. Fazer Deus para Deus, né? Dar tudo o que você tem para a igreja e você passar necessidade e não botar seus filhos para estudar nas melhores escolas. Não. Se você tem condições, faça o que você tem que fazer para Deus, segundo pela sua família, e depois para Deus.
porque aquele que não cuida dos seus é pior do que ímpio e negou a fé. Isso é bíblico. Então, se você cuida muito da sua igreja, quer que a sua igreja cresça, seus filhos estão todos naquela situação tão difícil, falta de curso, falta de apoio, e você está fazendo tudo para a igreja, você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe, e você é pior do que o ímpio, que é bíblico. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio e negou a fé. Então, vamos seguir o que está escrito. Mas se você for irracional como uma ovelha, é irracional como um animal, nós estamos falando aqui realmente, aí você vai ser no seu todo. Aí não é nem símbolo, aí realmente é o que é. Tópico 2, característica do verdadeiro pastor. A característica do verdadeiro pastor é um dos piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que suas palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Ah, isso aqui está cheio. Mas o povo tem mente fraca, mente curta. Eu conheço um monte de pastores que são grandes pregadores aqui no Brasil, não vou falar nome aqui porque qualquer coisa querem processar. Então você já sabe quem são. Essas pessoas adulteram, essas pessoas pecam e pedem perdão. Claro, Deus perdoa, mas eles continuam pecando ainda por baixo dos pão. E as pessoas ficam tirando chapéu para esses pastores. Você é o culpado disso. Às vezes nós somos culpados disso. Porque essas pessoas que não querem nada, responsabilidade com Deus, só porque tem uma palavra bonita, só porque fala bonito, só porque tem uma oratória bonita, a gente começa a dar valores para essas pessoas. Qualquer pessoa lá no mundo que não teme a Deus fala muito melhor do que esses caras. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pastor que não corresponde à integridade, não adianta. Ser íntegro, sincero. Quer falar a palavra sincero? Sincero quer dizer sincera. Por que sincera? Porque na antiguidade, quando se fazia uma estátua, depois da estátua estar pronta, aquele que havia pedido para aquele artista fazer aquela escultura, eles chamavam outro especialista para analisar a escultura, se ela não tinha emendas. Analisava o nariz, a orelha, os braços. Aí quando ele via tudo e via que não tinha emenda, ele dizia assim, essa aí é uma peça íntegra, de um só bloco. Ela não tem emendas, ela é sem cera. Quando o especialista vinha examinar a escultura e percebia que o nariz estava colado com cola, ele falou, não, essa imagem não é íntegra, ela foi colada com cera, ela tem cera, colado o nariz, a orelha, e aí é isso. Sincero quer dizer sem cera. Se não é sincero, tem cera. E é o que acontece, esse nariz colado com cera, quando vinha o sol, derretia a cera, começava a cair nariz, começava a cair a orelha. É o que acontece com muitos desses pastores aí. Eles não são sinceros. Se eles não são sinceros, quer dizer que eles têm cera. Quando vê o sol da justiça, que é o sol de Cristo, começa a cair nariz, começa a cair orelha, braço, aí começa a mostrar a verdadeira realidade do que eles são. Mas se você é sincero, sem cera, pode vir um sol, pode vir a chuva, você vai se manter ali íntegro. Não vai cair nariz, não vai cair orelha, não vai cair braço, não vai cair nada. Porque você é íntegro, você é sincero, sem cera. Mas infelizmente, a maioria desses pastores aí são com cera. Essa é a grande verdade. E o subtópico 2 fala aqui sobre exemplo para os fiéis e os infiéis. Claro que deveria ser assim, o pastor deveria ser exemplo para os fiéis e infiéis. E deveria ser marido de uma só mulher, mas esses caras têm várias amantes por aí. E todo mundo já sabe disso. Então eles não são muito exemplos. Mas existem sim pastores, homens de Deus, que seguem isso corretamente. Subtópico 2, exemplo para a família. Claro que a maioria deles não são exemplo para a família. A esposa que fica segurando ali a barra, porque sempre ela bota ali uma situação. Segura a barra porque ele traz o dinheiro, ele ganha, porque se eu falar para ele, aí vai sujar, e aí eu não vou ganhar aqui dinheirinho no final do mês. A esposa se torna cúmplice, porque aí ela não pode fazer nada e ela não quer perder essa mordomia que ela está tendo, porque a maioria desses pastores muito famosos aí, que vai em todo o Brasil, recebe um bom cachê, enquanto aqueles irmãozinhos que pregam sinceridade, ninguém tem qualidade, R$1 para eles de oferta.
Essa é a grande realidade. Então isso aí, eles têm que ser exemplo para a família. Os filhos realmente nem estão ligados a essa situação. Billy Graham, às vezes, passou tanto tempo fora que quando ele voltou não conheceu nenhum filho. E isso ele dizia que era um bom exemplo para a família. Não sei se isso é bom exemplo, não cuidar da família e confundir as coisas. Cada um. Tópico 3 fala o ministério pastoral. A missão do pastor. Qual a missão do pastor? A missão do pastor, de um ministro, é cuidar das pessoas que receberam Cristo como um Salvador, dando de alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. A missão do pastor é isso, é dar o alimento, é ensinar a palavra de Deus e não as regras e normas de igrejas, porque às vezes a pessoa pega tantas normas e regras da igreja que esquece da palavra. Então aquelas pessoas ficam oprimidas. Deixaram de ser escrava do mundo para ser escrava de uma organização religiosa. Deixaram de ser escrava do mundo para serem livres em Cristo, mas tornaram escrava de normas e regras, ao ponto de acharem e defender aquilo como doutrinas bíblicas. Eu conheço várias igrejas, não vou falar o nome aqui, de que ensinam um costume como se fosse doutrina da Bíblia, regras da Bíblia. E isso aí não é cuidar, isso aí é dominação. E isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E aí ele fala aqui no subtópico 2 sobre a missão polivalente, uma coisa que tem que realmente ir para cima e trabalhar realmente, mas eu não sei se acontece isso com todos os pastores, pelo campo que tem. Então é isso aí. Está escrito o seguinte aqui: a missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento e o aconselhamento, evangelização, missão, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu maior e importante empreendimento. Pregação expositiva da palavra de Deus talvez exista em igrejas mais tradicionais. Na igreja que eu faço, Assembleia de Deus, pregação expositiva de versículo por versículo, com pregação, isso é difícil, porque é difícil eles terem esse entendimento. Com doutrina, até algumas vezes eles conseguem levar assim, um sermão expositivo, mas a maioria das vezes é só aplicativo e comparações e já era, só isso já é o suficiente. E aqui o tópico 3 faz cuidado com os falsos pastores. Os falsos pastores que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. O falso pastor a gente sabe, ele só pensa nele, só pensa no crescimento dele, explora as pessoas, não respeita ninguém, fala como se fosse o dono de todo mundo e não tem amor. E aí a gente precisa falar uma verdade aqui, nesses últimos minutos aqui que eu tenho aqui com vocês. Na igreja primitiva, vou dizer uma coisa para vocês, hoje em dia, no nosso tempo, o pastor está acima do diácono e está acima do presbítero. E às vezes está até acima do evangelista. Mas isso tudo é criação nossa. Não existia pastores na igreja primitiva. Entendam isso. Existia assim o diaconato e o presbítero. Esse sim, existiam essas duas lideranças. Mas jamais o presbítero foi mais do que o diácono lá na igreja primitiva. Então o presbítero, quando é que o presbítero vinha com título assim de pastor? Alguém podia chamar ele de pastor, quando ele ficava responsável por uma comunidade. E assim as pessoas tinham aquele como pastor, como o apóstolo Paulo escreve, quando ele fala, um foi chamado para pastor, na verdade eles eram os presbíteros, a posição máxima era presbítero. Só que hoje em dia nós colocamos o pastor acima do presbítero, e aquele que não conhece a história realmente da igreja primitiva, acha que vale mais, é mais do que o pastor. E o pior de tudo é que já colocaram evangelista acima de presbítero, com um cargo acima, com um degrau acima. Enquanto que na realidade Filipe era tanto diácono como evangelista. Então ele era diácono e evangelista. Ele foi consagrado depois, recebeu uma credencial? Claro que não. Ele era o diácono que fazia o trabalho de evangelização e essa era a maneira como ele poderia se apresentar a sua disposição ao trabalho de Deus. Mas infelizmente as pessoas colocaram essas posições. Então isso aí não vira na minha cabeça. Eu sou presbítero. Eu estou muito feliz com essa posição, porque eu creio que essa é a posição máxima. Se alguém for um congregar evangelista, pastor depois, isso não vai subir para a minha cabeça, porque eu sei que a posição máxima
presbítero. Mas quando na Assembleia de Deus existem essas situações, a gente vai seguindo. Mas, biblicamente falando, não existe pastores acima de presbítero. O próprio presbítero era o pastor quando ele era responsável pela uma comunidade. E isso é importante saber, isso é importante entender. Em relação a o que hoje acontece, as pessoas vão criando posições. Já tem aí o bispo, o apóstolo. Eu não sou contra, mas dizer que um está valendo mais do que o outro, ou tem mais grau do que o outro, tudo isso não condiz com o que aconteceu na igreja primitiva. Mas, infelizmente ou felizmente, sei lá, existem isso. Se as pessoas forem sinceras, sendo o que são, amém. Mas só não me venha, irmãozinho, porque você é evangelista, porque você é pastor, porque você é apóstolo, ou bispo, outra posição a mais que vocês inventaram aí, querer nos colocar lá para baixo porque está com uma posição inventada pelo homem. Então isso não vai, isso não entra na minha cabeça. Eu acredito que cada pessoa chamada por Deus tem que fazer o que é para se fazer, ter responsabilidade na obra. O resto é resto. Você quer ser pastor? Na realidade, seja um pastor, realmente, de verdade, com chamada de Deus. Pense no trabalho de Deus, pense nas almas, pense no cuidado, esqueça. Tudo que vem materialmente tem que ser uma coisa natural que venha, sem que ela tenha prioridade, como muitas igrejas colocam, prioridade para essas coisas. Infelizmente o mundo está assim, mas Jesus voltará e tudo isso acabará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.